Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 26, hoje considerando o trecho dos versículos 57 aos 68, caminhando já para o final de mais um capítulo. Vamos então ler juntos a bendita palavra de Deus. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Este texto nos mostra o que se seguiu à prisão de Jesus. Ele foi levado para o Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de líderes dos judeus que tinham poder político e eles eram responsáveis pela manutenção das leis judaicas e eles eram aqueles que impunham essa lei e que governavam como uma espécie de auxílio ali para o governo de Roma, um governo interno do próprio povo judeu. Então, diante desse sinédrio, Jesus é apresentado, e esse sinédrio era composto pelos mesmos homens que já estavam mancomunados, que já estavam de conluio e de acordo para acusarem e condenarem Jesus à morte. Por isso, Mateus simplesmente registra: onde estavam reunidos os escribas e os anciãos, os mesmos que haviam então acordado para apanhar Jesus e prendê-lo. O texto diz que Pedro estava ao longe seguindo Jesus e entrou para o pátio da casa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era aquele sacerdote principal que estava na liderança dos outros sacerdotes e era o principal dos líderes da religião judaica. E eles então começam a questionar Jesus, como nos diz o verso 59, e eles procuravam algum testemunho falso contra Jesus. A verdade é que eles sabiam muito bem que não havia nada contra Jesus que eles pudessem trazer de legítimo. Por isso eles estavam tentando levantar testemunhos falsos contra Jesus, mas nem assim estavam conseguindo, porque não conseguiam uma pessoa que dissesse algo e que estivesse em acordo com o que outra disse. Por fim, o texto diz de uma maneira muito irônica
que duas testemunhas se levantaram num acordo sobre algo que Jesus havia dito. Verso 61. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Mas isso certamente não era algo que pudesse ensejar a morte de ninguém, porque um mero dizer algo, ou da capacidade ou da possibilidade de fazer alguma coisa como aquilo que Jesus disse aqui, não seria ocasião para que ele fosse preso e muito menos condenado à morte. O fato é que aqui, já desesperados pelo avançado da hora, nós, como dissemos, nós estamos numa situação aqui que era completamente incomum e ilegal. Jesus estava sendo questionado e julgado no meio da noite. Isso não era o procedimento normal nem dos judeus e muito menos aceitável pelos romanos, não é? Nós veremos inclusive que os líderes têm que levar Jesus até a presença do governo romano local, porque eles não conseguem, eles não têm poder jurisdicional para condenar Jesus, e de modo que esse questionamento, esse tribunal aqui que foi imposto para questionar Jesus é completamente ilegal. Então, o sumo sacerdote, já certamente cansado e impaciente, simplesmente conjura. Ele diz aqui, conforme o verso 63 registra: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. É óbvio que em resposta a isso, Jesus jamais poderia falar uma mentira. Jesus ficou silente diante dos seus acusadores, porque as acusações que eles traziam eram falsas. Jesus pôde, sem problema algum, ficar absolutamente em silêncio, porque nada do que eles estavam dizendo era verdade. Mas quando foi conjurado pelo sumo sacerdote, pelo nome de Deus, é óbvio que Jesus falaria a verdade. Mas ele falou a verdade voltando para a verdade conforme a visão do próprio Jesus, e não aquilo que os sacerdotes queriam ouvir. Por isso, quando o sacerdote disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele respondeu: tu o disseste. É como se ele quisesse dizer: é você que está dizendo isso, não sou eu. Mas Jesus admite aquilo que ele verdadeiramente é, e em seguida ele fala da sua condição como filho do homem, e retoma aquele título messiânico que a gente já discutiu anteriormente, e fala da sua volta ao mundo no futuro. Verso 64 diz assim então: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus declara aquilo que é a mais absoluta e pura verdade. Ele é o Messias, ele é o Filho do Homem, ele é certamente o Filho de Deus, e ele estará assentado à direita do Todo-Poderoso em breve, porque ele sabia que a sua morte estava se aproximando. E num ato de comprovação, ou num ato de acusatório de comprovação daquilo que Jesus afirmou, o sumo sacerdote rasga as suas vestes, que era um sinal de repúdio, era um sinal de grande repulsa àquilo que ele ouviu, porque o sacerdote acusa Jesus de blasfemar. Ora, Jesus era o Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado, mas o sacerdote jamais reconheceria isso. Por isso ele acusa Jesus de blasfêmia, e a blasfêmia, sem dúvida, era algo que era passível de morte no contexto da lei judaica. Por isso ele diz: que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Ou seja, por falar a verdade, Jesus acaba dando ocasião para que eles encontrem algo pelo qual possam acusar Jesus.
Mas, como nós veremos, essa acusação é uma mera acusação de cunho religioso. Essa acusação em si não vai convencer o governador romano de que Jesus é culpado, como nós veremos. Mas, como essa atitude dos judeus é uma atitude sorrateira, e eles querem encontrar uma maneira para matar Jesus de qualquer jeito, nós veremos que eles conseguem o que desejam. Imediatamente então, o verso 67 diz que alguns lhe cuspiram o rosto, outros lhe davam murros e outros o esbofeteavam, e dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Começaram a escarnecer de Jesus. Já o sofrimento de Jesus começa. Já o escárnio, o vitupério, a humilhação de Jesus tem início aqui, porque os seus algozes começam a bater-lhe, a esmurrar-lhe. Depois eles mesmos vão carregar a sentença de açoite de Jesus, porque Jesus será violentamente açoitado. Nós vamos falar sobre isso quando estivermos estudando o capítulo 27. E então ele será crucificado. Esse era o plano de Deus desde o início, como nós já falamos algumas vezes. Mas, meus queridos ouvintes, isso não diminuiu nem um pouco a dor, o sofrimento, o vitupério pelo qual Jesus passou. Ele sofreu grande humilhação, grande dor, quase insuportável. Talvez muitos de nós não tivéssemos forças físicas para suportar tudo aquilo que Jesus suportou. E ainda, além da dor física, além do vitupério e além daquilo que Jesus estava sofrendo por ocasião de tudo que ele estava recebendo, todos os golpes e tudo que estavam lhe infligindo, além disso, ainda havia o peso enorme dos nossos pecados sobre Jesus, porque o texto de Isaías diz que ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que era sobre nós lhe foi imputado. Nós vamos continuar a estudar o capítulo 26, fechando no próximo encontro esse capítulo importante, na reta final da vida de Jesus, agora já em caminho para o Gólgota, agora já em caminho para a fatídica hora em que Jesus é crucificado. Mas nós veremos isso no nosso próximo encontro, o encerramento desse capítulo. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.